Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Victor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Pegue a sua Bíblia, estamos estudando o Evangelho de Mateus, chegamos no capítulo 22, que começa então com a parábola do banquete. Mais à frente, Cristo Jesus nos vai falar a respeito do pagamento de impostos e ele terá então embates tanto com os saduceus como com fariseus. Este é o capítulo 22. Pegue sua Bíblia, vamos ler então a parábola do banquete. Versículo 1. Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que lhe serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mais uma vez, Cristo Jesus nos apresenta uma parábola que tipifica o reino dos céus. Ele deixa muito claro para aquelas pessoas quem ele era e quem era o próprio Deus. A história nos fala sobre um convite de casamento. O noivo é representado por Cristo Jesus. O pai do noivo é o próprio Deus. Aqueles convidados que eram os indignos, de acordo com esse texto, são os fariseus e os saduceus, a comunidade judaica que foi convidada pelo próprio Deus a ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor, mas preferiram então ficar com suas tradições humanas do que então receber o Messias prometido. O texto vai nos dizer que eles não apenas negaram o convite ao casamento, mas também maltrataram os profetas. Isso aqui é Cristo Jesus revelando aquilo que haveria de acontecer com os apóstolos e todos aqueles irmãos que viviam então um movimento de expansão da igreja lá no livro de Atos. O maltrato, os martírios e tudo que aconteceu com a igreja. Diante disso, o que Cristo Jesus deixa claro? O pai do noivo não deixará impune aqueles que cometeram tal violência. O reino dos céus é prometido para as nossas vidas como uma esperança futura de alegria plena, mas nós não podemos fechar os olhos para a realidade que esse texto nos apresenta, uma realidade de sofrimento. Sabe, muitos ignoram a existência do inferno, mas esse texto deixa de maneira clara que o inferno sim é real, que as penalidades e o castigo sim são reais. Nós não temos um Deus perverso que planejou todas essas coisas, mas nós temos um mal que reside no mundo. E diante deste mal existente no mundo, Deus propôs uma redenção, uma restauração plena, mas nem todos assim o aceitaram. A parábola vai nos falar então que este pai do noivo pede para que os seus servos saiam pelas ruas e convidem qualquer pessoa. E as pessoas que antes eram dignas, de acordo com o pai, se tornaram indignas. Mas todos os indignos, aqueles que não deveriam nem ter sido chamados para festas, agora estão recebendo dignidade, honra, sendo convidados. O texto fala que bons e maus estarão naquele dia. Sabe? Toda vez que nós falamos a respeito do reino dos céus, as pessoas dizem: eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Sabe, o que te leva para o céu não é o fato de você ser bom ou não ser bom, mas aquele que se sacrificou por você e que lhe deu o convite. E este foi o próprio Cristo.
Diante daquela festa, a parábola nos diz que houve um incômodo de perceber entre os convidados alguém que não estava vestido adequadamente. Talvez você me pergunte, pastor, como é que pode? Se chamou todas as pessoas que estavam na rua, como é que pode então agora expulsar alguém por não estar vestido adequadamente? Sabe, na verdade, aquela vestimenta de festa era o próprio convite. Quando as pessoas anunciaram que tinha uma festa de casamento e convidaram essas pessoas para estarem ali, aquelas pessoas deveriam então estar minimamente apresentadas. Elas tinham que se apresentar com um convite, com aquela roupa de festa. E o fato de não estar com a roupa de festa dizia que você estava destratando ou ignorando aquela cerimônia, que você não respeitava aquilo que estava acontecendo. Sabe, você não estava ligando a mínima. E por isso, a sentença que o noivo dá é: amarre esse homem e lance para fora. E ele faz uma anúncio então do que seria uma espécie do inferno, uma tipificação do inferno. Se nós temos aqui nesta parábola aquilo que será o céu, Cristo Jesus também nos revela como será o movimento de sofrimento eterno. O texto deixa claro que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe, Cristo Jesus, com seu Santo Espírito, tem falado aos corações. Mas cabe a mim e a você nos vestirmos adequadamente para nos apresentarmos ao Rei. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O evangelista Mateus nos fala agora sobre um momento de confronto com os fariseus e os herodianos. Sabe, naquela época existiam diversos grupos políticos. Existiam os fariseus, que era uma comunidade dentro do judaísmo que primava pelas Sagradas Escrituras e se reuniam nas sinagogas. Aqueles homens eram instruídos nas tradições, sabe? Além da lei mosaica, eles criaram uma série de regimentos para fazer com que os homens cumprissem fielmente a lei. Os fariseus significavam zelosos. Mas nós tínhamos também os saduceus. Os saduceus estavam intimamente ligados ao templo, ao movimento sacerdotal. A teologia deles era diferente. Enquanto um estava mais ligado ao contexto dos sacrifícios e à linha sacerdotal, o outro estava mais ligado aos profetas e à forma de interpretação da lei. Os herodianos eram um público político da época, que estava ligado ao rei Herodes. Naquele momento, então, os fariseus, junto com os herodianos, vão questionar Cristo Jesus, primeiro agradando ele, bajulando com palavras, mas depois criando uma armadilha perguntando se era justo pagar imposto. Cristo Jesus pega uma moeda, pergunta qual é a imagem que ali está, eles declaram que é de César e ele fala: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Cristo Jesus deixa claro que devemos exercer a nossa cidadania terrena sem nos contrapormos à divina, pois somos estrangeiros aqui nessa terra, forasteiros, mas temos um reino que nos aguarda. Então agora ele é confrontado por mais um grupo, os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, diferente então dos fariseus que sim acreditavam. Os saduceus perguntam a Cristo Jesus a respeito do reino vindouro, como é que acontecerá nos céus? Diz então a lei que quando um homem morria, ele deveria entregar a sua esposa para o seu irmão, para que o seu irmão lhe desse descendentes, caso ele não tivesse filhos. Os saduceus propõem então uma pergunta envolvendo 7 irmãos, onde sucessivamente eles iam morrendo e passando a esposa de um para o outro sem ter filhos, e perguntam então, lá no reino dos céus, de quem essa mulher será a esposa? A resposta de Cristo é bem contundente. Ele diz: vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. No reino dos céus nós seremos como os anjos, nós não vamos nos dar em casamento. Não faz sentido a pergunta de vocês. E assim então Cristo Jesus cala mais uma vez, silencia mais uma vez aquele grupo. Os fariseus indignados também querem ter o seu momento de confronto com Cristo Jesus e tentam então fazer também algumas perguntas. Leia comigo. Versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo Jesus deixa claro o amor como o maior mandamento. O amor a Deus em primeiro lugar e o segundo, o amor ao próximo, como nós também nos amamos. E desta forma, então, nós iremos cumprir toda a lei,
porque a lei se resume em Cristo Jesus e ele, sendo a essência de Deus, é o próprio amor. Os fariseus não cansaram e tiveram mais um momento com Cristo, o próprio Cristo que questiona eles. Ele pergunta então com relação ao Cristo, de quem ele deveria ser filho. E os fariseus, doutores da lei, conhecedores profundos das profecias, diz filho de Davi. Ele diz, como é que ele pode ser filho de Davi se Davi então chamava ele de Senhor? Como Davi poderia declarar isso? Cristo Jesus estava falando sobre a sua divindade. Obviamente o Messias vinha da linhagem de Davi, mas ele não era um mero humano. Ele tinha uma semente divina. Ele era 100% homem, 100% divino. Nós chamamos isso de natureza hipostática de Cristo. Ele existiu nessa terra com essas duas naturezas. Dito isso, Cristo Jesus, então, ganha mais um tempo diante daqueles homens que agora só pensam em um jeito de matá-lo. Eu quero orar por você, diante de tudo que foi lido, para que eu e você possamos estar prontos para aquele grande banquete. O dia que estaremos face a face com o Senhor, que possamos estar vestidos de branco, dignos daquele banquete. Oremos. Pai bondoso e querido, te agradecemos, ó Pai, porque o banquete está preparado. Aguardamos o dia que estaremos face a face contigo, celebrando as bodas do Cordeiro. Te pedimos, ó Pai, traz dignidade para o teu povo. Nos traz vestimentas brancas, santas, que possamos nos apresentar diante de Ti com mãos limpas, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a exercermos a nossa cidadania e compreendermos o reino dos céus. É no nome de Jesus que rogamos Tua bênção sobre todos nós. Assim te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Até amanhã às 9h30.